gente não pode desistir. A gente não pode desistir de pregar o Evangelho. Por isso que você veio, por isso que você necessita, por isso que eu necessito ouvir. Ah, pastor, mas eu tremi. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, é assim, entendeu? É assim. É melhor você chegar na primeira vez tremendo do que calar e deixar de fazer as coisas do Senhor, entendeu? Então não importa do jeito que você faça. Claro que não dá para fazer de qualquer maneira. Temos que fazer a obra do Senhor com reverência, com coração, mas as coisas vão sendo aperfeiçoadas. E com o passar do tempo, ninguém nasce sabendo. E a gente tem que dar oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, por essa condição espiritual de dar oportunidade para aqueles que têm o desejo de fazer a obra do Senhor. Amém? Eu quero saudar também a todos que estão nos assistindo pela live ou que assistirão posteriormente pela live. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E sem perda de tempo, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. É um texto já muito pregado, mas foi esse o texto que o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso para os irmãos que eu tinha duas ou três palavras, texto que eu estava trabalhando, mas o Senhor me direcionou para esse texto aqui, tá bom? Todos encontraram? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Outras traduções dizem: que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: seu nome? Aleluias, glórias a Deus. Aí sim, agora melhorou. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, graças a Jesus, papai, chegou aqui para ouvir a tua voz, papai, a tua palavra. Não, Senhor Jesus, só a palavra do homem. Diminua o eu, cresças em mim. Toma conta, tenhas liberdade, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Fala comigo, fala com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós pedimos, oramos e desde já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Amados, é interessante que quando a gente vê um pregador abrindo a palavra num texto muito conhecido, a gente já fala: nossa, mas eu já ouvi centenas de vezes essa palavra. E quando o pregador abre num texto muito difícil, o povo diz: Jesus, o que vai sair disso? O que será que quer dizer essa palavra?
E quando a gente se dispõe a pregar a palavra do Senhor, não tem texto fácil nem texto difícil. Mas eu considero, pastor Décio, a minha opinião, que o texto mais pregado é o mais difícil. Porque você extrair revelações de um texto que já foi tão exaurido, tão pregado, tão falado, não é fácil. E às vezes até a igreja fica até dispersa, porque, mas eu já ouvi esse texto. Eu sei que é milagre no final, eu conheço essa história. Mas segura um pouquinho, vamos ver o que Deus tem. Em nome de Jesus, a gente depende do Espírito Santo de Deus. E o texto vai dizendo que Jesus, indo para Jerusalém, ele passa por Jericó. E essa era a última vez que ele estava passando por Jericó. Porque próximos dias ele seria crucificado. Então era o último momento, era a última esperança, era a última vez que aquele povo de Jericó veriam ao Senhor. E o texto vai dizendo que havia um cego à beira do caminho. Segundo teólogos, e eu particularmente, se a Bíblia fala, eu prego. Se a Bíblia não fala, eu não prego. Mas segundo os teólogos, dizem que Timeu, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, tinha tido os olhos vazados pelo exército de Roma, porque o pai era um general que se revoltou contra as ordens de Roma e foi morto pelo exército, e como punição também cegaram os olhos do filho. Mas o texto não diz isso. Isso é da teologia, isso é de coisas que podem ter acontecido, como não. Então eu prefiro me ater ao que diz o texto. Esse homem não tinha nome, ele simplesmente era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, e ele estava à beira do caminho, mendigando, porque ele era cego. Se de nascença ou não, o texto também não diz. Em algumas traduções diz que quando Jesus pergunta para ele o que ele queria que Jesus fizesse, ele diz: eu quero tornar a ver. Então subentende-se que ele já tinha visto, já tinha um período que ele enxergou, que ele tinha visão normal. Só que em outras traduções não. Essa mesma tradução que eu trouxe diz que eu tenho a vista. Então Bartimeu estava lá, na única função que ele era possível para fazer, que era mendigar. Ele não podia trabalhar. Por quê? Porque naquele tempo, quem tinha esse tipo de deficiência era julgado como pecador, ou ele ou os pais. Então ninguém queria saber daquele homem. Jogavam ele lá no meio do caminho. Fica aí, que aí você não atrapalha ninguém, e fica aí no meio do caminho, fica ali na beira do caminho. E é interessante como situações da nossa vida, pelas dificuldades da nossa vida, a gente também vai sendo escanteado, vai sendo colocado à beira do caminho. Parece que a gente já não tem mais importância. Parece que a nossa vida já não tem mais graça. Por quê? Porque ninguém nota a gente. Ninguém nos nota. A gente fica na beira do caminho e passa a multidão, passa isso, passa aquilo, e ninguém olha para a gente. E o texto vai dizendo que Jesus passa, e com ele grande multidão. E ninguém notava Bartimeu. Ninguém notava, pastor, que ele estava ali na beira do caminho, precisando de uma ajuda, precisando de uma força, de alguém que chegasse e levantasse ele e falou: Bartimeu, chega aqui, meu filho, eu não sei teu nome, eu te conheço como Bartimeu, mas eu creio que o Senhor vai passar aqui, Deus vai te curar, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode te curar hoje, você crê? Não!
Mas ninguém falou isso para ele. E é interessante que, se você prestou atenção no texto, ele ouviu dizer que Jesus estava passando. Mas como pode? Ele não podia sair daquele lugar, ele não tinha condição de sair daquele lugar. A função dele era ficar na beira do caminho, irmão Adilson, e esmolar. Mas como que ele ouviu falar de Jesus? Porque naquele caminho passava multidão, passava mercadantes, passava um monte de gente. E o evangelho, os feitos de Jesus iam sendo propagados. Olha, tem um homem que veio lá da Galileia, ele cura coxo, ele cura cego, ele faz o paralítico andar, ele faz o cego enxergar, ele põe de pé aquele que está caído ou abatido. E Bartimeu guarda aquilo no coração. E quando Bartimeu ouve aquele som daquela multidão caminhando, ele faz uma pergunta: quem vem lá? E aí dizem para ele: é Jesus. Jesus? Jesus vai passar por aqui? Eita glória, eu não vou perder. Hoje eu não perco, hoje eu não vou perder. E aí ele se coloca a clamar. Se você prestar atenção na abertura do culto, e eu sempre digo que Deus começa a falar desde a abertura do culto, desde o momento que você saúda, irmão, com a paz do Senhor. Se você prestar atenção na palavra que foi pregada, desde a abertura vai dizendo: temos que clamar. É necessário que clamemos, porque a situação está difícil. Nós temos que clamar e não desistir, abrir mão das coisas que o Senhor colocou na nossa vida. E aí, quando ele ouve dizer que Jesus ia passar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante, pastor Edmilson, que ele já declara Jesus como filho de Davi, como que dizendo: eu sei que tu vem da descendência real. Eita, labraçuria andarás. Eu sei que o Senhor é rei. O Senhor veio lá da descendência. Eu conheço essa história. Eu conheço essa palavra. Eu estou cego aqui, mas não sou surdo. Eu ouvi dizer dos teus grandes feitos. Eu sei que o Senhor veio de uma linhagem real. E ele se coloca a clamar, gritando no meio daquela multidão. E é interessante que, se hoje se levantar 2 ou 3 na igreja, principalmente aquelas mais tradicionais, levantando, clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os obreiros é capaz de ir lá e falar: você está atrapalhando o culto. Você está atrapalhando o culto, fica quieto. Só quem sente a dor sabe o tamanho da dor que sente. Aquele que estava à beira do caminho, largado, ele não tinha mais nenhuma expectativa. Jesus não retornaria. E ele se levantou clamando, porque ele sabia que era a última oportunidade que ele tinha na vida. Como que dizendo: ou é hoje, ou é hoje. Ou eu vou permanecer para sempre aqui, ou esse homem que está passando, Jesus de Nazaré, o filho de Davi, vai me curar. Só que a multidão, quando ele começa a gritar, a multidão já vai dizendo: ó, fica quieto, filho. Fica quieto. Mas não era multidão, pastor? Não era multidão, igreja? Você acha que estava todo mundo são? Ninguém precisava de milagre ali? Estava todo mundo na bênção, estava todo mundo com a conta abastada, tudo cheio, banco lotado, suprimento lotado, todo mundo com saúde perfeita. Aquela multidão estava todo mundo só alegre. Mas só tinha aquele que estava à beira do caminho, largado, que clamou.
A multidão passou, caminhando com Jesus, vendo os milagres, conseguindo caminhar com desenvoltura, seguindo Jesus, mas não tinha experiências com Jesus. E aquele mendigo, jogado naquele lugar, foi o único que entendeu e que reconheceu a grandeza de Jesus. E por isso que ele se levantou. E quanto mais o povo mandava ele se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: quem que é esse aí que está gritando? E Jesus para. Jesus não prossegue na caminhada, como que dizendo: se ele quiser, corra atrás de mim aqui. Jesus parou e disse: chamai-o. Só que o Senhor não se moveu enquanto Bartimeu não chegou junto com ele. Ele não saiu do lugar. Ele permaneceu no mesmo lugar, esperando a atitude de Bartimeu. E às vezes a gente tem oportunidade de buscar, de clamar, de fazer. Jesus está dizendo: estou te esperando, vinde a mim. Mateus 11:28, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a gente não tem força para caminhar. Mas aquele à beira do caminho se levantou. E o texto vai dizendo: lançou de si a capa. Ele foi ao encontro com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz, nessa tradução, que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. Em outras traduções mais da linguagem atual, que eu enxergue. Por muitas vezes eu me identifiquei como esse cego Bartimeu, de olho aberto sem enxergar nada, e pelas dificuldades largado na beira do caminho. E por que Deus permite que a gente faça isso, irmão Cristiano? Por quê? O apóstolo Paulo vai dizendo: pois mais me glorio nas tribulações, porque ela tem me aproximado do Senhor. Deuteronômio 8 foi lido aqui por esses dias. O próprio Deus humilhou o povo que saiu do Egito, fez aquele povo passar fome. E o texto diz: para os provar. Então, quando Jesus reconhece e aquele clamor chegou ao coração dele, ele para e espera a atitude de Bartimeu. Se Jesus tivesse aqui parado, esperando a sua atitude, qual seria? Acho que não é meu dia, não. Acho que eu já não tenho mais fé. Eu acho que eu já perdi a esperança. Eu acho que não é para mim. Eu acho. E a gente vai vivendo de achismos, limitando o poder do Espírito Santo e achando que a gente tem a chave e a solução para os nossos problemas. E nós não temos. Porque quando Deus fecha a porta está travada, filho. A porta está imóvel, ela não vai se mexer, ela não vai abrir. E a gente pode tentar de todas as maneiras. Só tem um
que pode entrar e resolver o nosso problema. É Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o autor e consumador da nossa fé. E Bartimeu, o texto vai dizendo que quando ele responde para Jesus, Jesus fala para ele: vai, a tua fé. Jesus só não fala para ele: a tua fé te curou. Bartimeu ganha dois presentes: a cura e a salvação. Só que a gente não consegue compreender o que é lançar a capa. E eu fiquei meditando. Peraí, aquela capa era o crachá, era a permissão para que ele pudesse esmolar. Aquela capa servia de abrigo. Aquela capa servia para quem passasse, jogasse as moedas ali. Aquela capa o cobria no meio da chuva, das tempestades. Só que a primeira coisa que ele faz, quando a multidão que o repreendia vieram dizer: oh, Jesus está te chamando, tem bom ânimo. Só que ele não falou: ah, miserável, eu estava aqui clamando, vocês mandaram eu calar a boca, agora vocês vêm pedir para eu ter bom ânimo? Eu não preciso mais de vocês não, quem mandou me chamar foi o mestre, não foi você não. Quem mandou me chamar não foi homem não, quem mandou me chamar foi Jesus. Então o que ele faz? Ele pega aquela capa e lança fora. Aí os pregadores dizem: a capa da vergonha, a capa da humilhação. E é verdade. E é verdade. Só que hoje, meditando nesse texto, conversando com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, mas tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa de significado nessa capa. Ele não está só querendo jogar vergonha. Ele não está só querendo parar de ser humilhado. Aí o Espírito Santo me visitou. Alabraçuri andarás. Eita glória. E me disse assim: quando ele lançou a capa, no coração dele, pastora Sandra, dizia: a minha fé é que eu vou chegar em Jesus e Ele vai me curar, e eu nunca mais vou precisar dessa capa. A fé que havia no coração de Bartimeu fez ele lançar a capa, como que dizendo: eu vou cego, mas vou voltar enxergando. Eu vou cego, mas vou voltar enxergando. Da maneira que eu estou, quando eu chegar em Jesus, eu não vou permanecer. Eu não vou mais ficar no meio do caminho, eu não vou ficar na beira do caminho, eu não vou ser mais rejeitado, eu não vou ser mais humilhado, eu não vou ser mais maltratado, eu não vou ser pisoteado. Jesus vai me curar. Essa é a fé. Agora eu pergunto para você: havia alguma expectativa de cura simplesmente porque ele chegou para Jesus? Diante de Deus, aquela multidão não estava com Jesus? Agora, havia alguma expectativa a certeza absoluta dele ser curado? Não, não havia. Mas havia no coração de Bartimeu uma fé inabalável. Aquele que nada podia, pastor Edmilson. Aquele que era humilhado, aquele que era o desprezado. A fé dele suplantava a fé de toda aquela multidão. Você entendeu, irmã Silvia? Está ali, mas o coração cheio de fé. Eu estou vivendo a margem do caminho, mas eu não nasci para viver a margem do caminho. Eu nasci para andar
atrás de Jesus, para seguir os passos de Jesus, para caminhar com Jesus, para estar com Jesus, para sentir a presença de Jesus, para ver os milagres de Jesus e para receber a bênção de Jesus. Hoje não é um dia qualquer. Ah, pastor Décio, hoje é diferente porque você está pregando misericórdia, meu Deus. Eu já passei dessa fase. Mas eu quero te dizer que hoje é noite de você lançar a capa. É noite de você abrir mão da capa. Porque tem gente, pastor, o Espírito Santo me mostrou. Eu vou para Jesus, mas eu estou carregando a capa. Porque se der errado, eu volto, pastora. Eu volto para aquela margem lá. Eu volto lá para a beira do caminho. Está tudo bem, está tudo certo. Eu estou lá, já estou acostumado. Esse espírito da mendicância vai acabar hoje, em nome de Jesus. O espírito da miséria, o espírito da prostração. Esse costume de viver no miserável, de ter um coração miserável. Isso tem que acabar na nossa vida, em nome de Jesus. Nós servimos um Deus que tudo pode. Ninguém que chegou aqui é vermezinho de Jacó, é bichinho de Jacó, dizendo: ai, eu sou desprezado, eu sou humilhado. A humilhação ela vem, mas ela vai embora, porque o Senhor está te dizendo: o que queres que eu te faça nessa noite? Hoje não é uma noite qualquer, hoje é uma quinta profética, e eu vim aqui profetizar na sua vida que o melhor de Deus está por vir. Está chegando, mas tem que abrir mão da capa. Para de arrastar essa capa para lá e para cá. Para de achar que na tua vida nada dá certo, porque você é projeto que deu errado. O óvulo foi fecundado errado, pastor, não é possível. Porque nada dá certo na minha vida. E ninguém quer abrir a mão da capa. Por quê? Porque a capa também significava uma zona de conforto. A capa significava uma zona de conforto para Bartimeu. Entendeu, irmão Deus? É noite de lançar a capa, meu filho. Jesus está chegando aqui no teu encontro. Está paradinho esperando hoje a tua atitude. Eu vou ficar agarrado na capa. Ah, não. Por quê? Porque a gente não canta. Se Deus fizer, se não fizer, Deus é Deus. Se a porta abrir e se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, para você cantar isso, você tem que ter fé no coração. Porque o hino é lindo, é verdade. O pastor abriu o culto dizendo: Deus sem você continua sendo Deus. A minha vida sem Deus é zero. Então, quando o Senhor traz uma mensagem dessa, muito simples, não tem charabadá, não tem nada disso. É palavra que tem que entrar no coração, e a decisão pertence a cada um.
Ninguém chegou para Bartimeu e disse: ó, para você chegar para Jesus, você tem que lançar a capa. Ou então, ninguém chegou para Bartimeu e disse assim: ó, para você ir lá para Jesus, você tem que ir com a capa, viu? Porque você não sabe, né, o que vai acontecer. Você pode ter que voltar a mendigar. Mas se você prestou atenção na leitura do texto, assim que Bartimeu é curado, ele glorifica e começa a seguir Jesus. Tem crente aqui que já até sentiu o gostinho do milagre. Já viu Deus operar. Mas o vento bateu. O vento veio. O vento é impetuoso. O vento vem para derrubar. E a nossa casa estava edificada onde? Se está edificada na rocha, por que você está sentindo o abalo? Suriandarabas, Suriandarabas, e cantarabas. O vento bateu. A minha casa está na rocha, pastor. Amém, glória a Deus. E por que teu semblante está descaído? Por que o choro? Por que o gemido? Só que eu quero profetizar. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Que esse vento não veio para te destruir, veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aquilo que estava em desacordo na sua vida vai entrar nos eixos. Só que você tem que tomar uma atitude de lançar mão da capa. E para finalizar, eu quero que você se levanta antes de eu finalizar esse culto. Já estou terminando. Eu vou te dar 3 chaves da vitória. Quem quer a chave da vitória? Glória a Deus. Meu querido irmão Marcelo, projeta aí Romanos 12:12. Leia, medite. Essas 3 coisas são a chave da vitória. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em. Então repita, igreja. 1, 2, 3. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave da vitória. E eu quero convidar você, aqueles que necessitam de oração, para vir aqui à frente. Aqueles que necessitam lançar a capa, mas não tem força. Aqueles que estão dizendo: pastor, eu estou como esse cego, estou lá jogado na beira do caminho. Mas eu estou tão acostumado a ficar desse jeito, que eu não tenho força para lançar de mim a capa. Se você está desse jeito, vem aqui à frente. Porque nós vamos encerrar o culto. Nós vamos ministrar a bênção apostólica. E depois disso, é comunhão. Então, se você necessitar de oração, esse é o momento de você vir à frente. Em nome de Jesus. É esse momento que o Espírito Santo está operando. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Deus irá operar os seus milagres. A enfermidade vai bater em retirada. A cegueira espiritual vai bater em retirada. Aquilo que está te atrapalhando o coração vai bater em retirada. Aquilo que você não tem força para fazer, que você depende,
Das mãos do Senhor, o Senhor operará os milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela fé, eu vejo capas sendo lançadas hoje, pastor. Pela fé, eu enxergo crentes se levantando, dizendo, clamando, pedindo. Por quê? Porque é o Senhor que está passeando, não é o homem que está te chamando à frente. Não é o pastor que tem poder, é o Deus que opera o milagre. O Deus que quer te curar. Deus quer curar a tua dor da alma. Aquilo que você carrega no coração. Talvez você não tenha uma cegueira física. Talvez a sua cegueira seja espiritual. Talvez você não consiga contemplar com os teus olhos carnais o que o Senhor tem preparado para você. Talvez você tenha anos de caminhada no Evangelho, mas ainda não teve um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus. E hoje é noite. É muito simples, a palavra foi muito simples. Pastor Edmilson vai me ajudar a orar em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por todas as coisas, Pai. Te damos graças, Papai, por aqueles que já chegaram nessa noite, Pai. Por aqueles que estão, Pai, assistindo pela live. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, derrama do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção, Pai. Dá força para os Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Lança de si a capa, Pai. Tira todo o sofrimento, tira toda a angústia, tira toda a desilusão, Pai. Vai jogando por terra agora, Pai. Toda a trama do inimigo, Pai. Todo o laço do passarinheiro há de ser quebrado hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, toda a corrente, todo o grilhão, Pai. Tudo aquilo que vem para prostrar, Senhor. Tudo aquilo que vem para derrubar os Teus filhos, Pai, seja cancelado agora, Pai, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Não é palavra de homem, é palavra do Senhor, Pai. Foi o Senhor que restaurou a sorte de Bartimeu, e assim eu profetizo na Tua igreja, que o Senhor está restaurando a sorte do Teu povo em nome de Jesus, Pai. Que toda amarração do diabo caia por terra hoje, agora em nome de Jesus, Pai. Que toda obra do maligno caia por terra, Pai. Que toda astúcia de Satanás caia por terra, Senhor. Que toda obra, Senhor, que tudo aquilo que foi feito na mata, de trabalho, de vela acesa, de oração contrária, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Satanás, o teu tempo é vencido. Bate em retirada. Vai trazendo agora aquilo que está dando legalidade para você agir na vida dos teus filhos. Tudo isso vai ser despedaçado agora, porque você não tem mais poder sobre essa vida. A partir de agora é o Senhor, é o Senhor que está tomando conta, entrando na casa, entrando nas empresas, entrando no meio da família, trazendo a esperança de volta, porque nós queremos nos alegrar na esperança, queremos aprender com o Senhor e descansar no Senhor, a ser pacientes na tribulação. E nós estamos aqui, Pai, perseverando nessa obra, perseverando orando, perseverando clamando, porque eu creio, Pai, e nós cremos que basta uma palavra Sua e a nossa vida será transformada. Abençoa o Teu povo, Pai. É assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Se você já se sentiu abençoado, a gente vai orar por esse povo em nome de Jesus. Permaneçam onde vocês estão. Aqueles que já se sentiram abençoados, pastor, já estou na bênção, quero ficar onde eu estou. Amém.
mas estenda as suas mãos que eu quero te abençoar. Pai, despeça agora o teu povo debaixo das tuas potentes mãos. Leva-os, papai, guardados em segurança, Pai, debaixo das tuas asas, Pai. Porque nós cremos, Pai, que todo o poder emana do Senhor, Pai. O homem não tem poder, o homem não tem, Senhor Jesus, papai, como fazer nada pelo teu povo. Mas eu creio no Deus que eu sirvo e que eu falei com o Senhor hoje ainda. Pai, eu creio, Pai, que o milagre acontecerá em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos antes de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce presença e consolações do teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, aplaudam o Senhor.